A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Dentro do tema Reforma Protestante, o Gotas de Conhecimento veio falar sobre aqueles que foram denominados os reformadores. Em 31 de outubro próximo, a Reforma Protestante completará 504 anos. Dentro do contexto histórico que permeia esse acontecimento, que representa um divisor de águas para a igreja cristã em toda a terra, muitos foram os homens que exerceram um papel singular no desenrolar desse processo. Terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior. Mas o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento do século XVI que confrontou a doutrina da Igreja Católica Romana, especialmente em relação à salvação pelas obras, bem como a venda de indulgências, isto é, a venda de terrenos no céu e do perdão dos pecados, fossem eles cometidos no passado, ainda no presente ou até aqueles futuros, cujo preço era tabelado de acordo com a classe social do comprador. O movimento não visava a divisão da igreja cristã, mas a sua renovação por meio do retorno à Bíblia como única regra de fé e conduta. Mas à medida que se propagou por quase toda a Europa, tendo alcançado a América, acabou por dividir a cristandade ocidental entre protestantes e católicos. É importante salientar que a reforma ela foi impulsionada pela decadência da igreja medieval. O caráter do clero havia se corrompido, não somente pela enorme riqueza pertencente à igreja, como também pelo excesso de autoridade. A degradação religiosa adulterou o ensino cristão e substituiu o evangelho por ritos sacramentais que outorgavam uma salvação mágica, mediante orações a santos e culto a relíquias milagrosas. As condições descritas deram origem aos reformadores eruditos, conhecidos como pré-reformadores, homens que tentaram reformar a Igreja Católica Apostólica Romana e que foram os precursores da Reforma Protestante, desencadeada por Martinho Lutero na Alemanha em 1517 e propagada por Ulrico Zwinglio, João Calvino e os anabatistas por toda a Europa. Agora a gente vai falar um pouquinho de quem foram esses homens. Pedro Valdo foi um mercador francês que deu origem ao movimento dos valdenses. Esse movimento surgiu na França do século XVII e se espalhou até o norte da Itália, apesar das perseguições empreendidas pela Igreja Católica. Sua indignação com a omissão da Igreja em ajudar aos necessitados fez com que Pedro Valdo dividisse sua fortuna entre a esposa, as filhas e os pobres. Ele ainda contratou um sacerdote para traduzir a Bíblia para o francês e memorizou longas passagens bíblicas para poder ensinar sobre Cristo ao povo. Valdo e seus seguidores se autodenominavam pobres de Leão e acreditavam que Jesus Cristo queria que os seus ensinamentos fossem colocados à prática por todas as pessoas. Embora leigos, os valdenses evangelizavam e ensinavam o Novo Testamento por onde passavam. Rejeitavam o purgatório, as relíquias, as vestimentas dos clérigos e os dias santos. Os pregadores valdenses falavam diretamente às pessoas e liam a Bíblia para elas em sua língua. Eles são uma lembrança viva de que, a despeito dos momentos obscuros da história da igreja cristã, sempre houve, dentro dela mesma, novos movimentos no intuito de corrigir a sua direção. João Wycliffe foi um padre inglês, professor da Universidade de Oxford, que tentou reformar a Igreja Católica por dentro.
Em 1379, Wycliffe ensinou que Cristo, e não o Papa, era o cabeça da igreja, e que as escrituras eram a única autoridade sobre o cristão. Em 1380, ele atacou a doutrina da transubstanciação e, como consequência, foi demitido da Universidade de Oxford em 1382. Foi nessa altura que ele traduziu o Novo Testamento para a língua inglesa, a língua do povo, a partir da Vulgata Latina. Wycliffe tem sido chamado a estrela d'alva da Grande Reforma, pois ele escreveu livros, pregou centenas de sermões, ensinou que a Bíblia é a única autoridade de fé, negou a transubstanciação, repudiou as indulgências e todos os costumes católicos que nunca estiveram previstos na Bíblia Sagrada. Ele fundou o movimento dos Lollardos, que de 2 em 2 pregava o evangelho entre o povo inglês. Em 1401, os Lollardos foram condenados à morte e passou a se tornar um movimento subterrâneo que propagou o evangelho para além das terras inglesas, tendo alcançado a região da Boêmia, onde morava o padre João Hus. O padre João Hus nasceu em 1373, vinda de uma família pobre, o que não impediu de se formar aos 23 anos com o grau de mestrado pela Universidade de Praga, onde começou a lecionar. Em 1402, ele foi ordenado sacerdote, o maior sonho da mãe dele, e começou a pregar na Capela de Belém, em Praga. Ele completou o seu doutorado em teologia alguns anos depois, e foi nesta altura que ele encontrou com os ensinamentos de João Wycliffe, trazidos pelos alunos boêmios que estudavam na Inglaterra. Quando o Papa abriu a venda de indulgências em 1411, Hus veementemente denunciou esta prática como heresia. Como resultado, foi condenado e excomungado pela Cúria em 1412. E a cidade de Praga foi colocada sob interdição por causa da presença dele. Em novembro de 1414, o imperador Sigismundo convocou o Concílio de Constância para resolver grande cisma, que resultou em 3 papas à frente da igreja ao mesmo tempo. Para esta ocasião, também convidou Hus, que se apresentaria, e declararia sua posição. Porém, Hus foi enganosamente levado à residência papal e lá encarcerado em um calabouço. Acusado de heresia, de aderir aos ensinamentos de Wycliffe, Hus foi julgado durante meses, sem ter o direito de se defender ou expor seus ensinamentos. O cardeal Pedro Daille exigiu que ele renunciasse seus escritos. Porém, Hus declarou que estava pronto a fazer, se fosse instruído e comprovado pelas escrituras que seus ensinamentos eram errados. Ele foi condenado como um herege obstinado, um discípulo de Wycliffe, exonerado o sacerdócio e entregue ao poder civil para que fosse queimado vivo numa estaca fora da cidade de Constância. Jerônimo de Savonarola era monge dominicano e italiano. Ele trabalhou na cidade de Florença, um grande pregador que condenou a corrupção do Papa, da igreja e advogou a causa dos pobres e oprimidos. Savonarola transformou a luxuosa cidade de Florença numa comunidade ascética e monástica. O Papa Alexandre o excomungou e colocou Florença sob interdição. Julgado como herege, Savonarola morreu enforcado em 1498. Martinho Lutero era monge agostiniano e doutor em teologia, o que possibilitou acesso às escrituras sagradas. E, por consequência, ao agir do Espírito Santo, que abriu a sua compreensão para a significação destas palavras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Essas palavras passou a inquietar Lutero, que estava incomodado com certas condutas da igreja, sobretudo com a cobrança de indulgências que eram oferecidas pelo Papa Leão X para quem contribuísse com dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. É importante ressaltar que não era o objetivo de Lutero promover um rompimento ou dividir a Igreja Católica. Ele queria mesmo era combater essas práticas que considerava inadequada biblicamente. Ao contrário do que aconteceu com os pré-reformadores, a combinação de fatores políticos, econômicos e sociais possibilitou ao Martim Lutero que não fosse executado como seus antecessores. O marco histórico da Reforma Protestante foi a publicação das 95 teses de Lutero em 31 de outubro de 1517, pregadas na porta da paróquia da Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Nelas, ele atacou, sobretudo, o comércio realizado pela Igreja com as cartas de indulgências. Em vez de pagar para obter perdão, o cristão deveria se arrepender de seus pecados e se converter de seus maus caminhos. Tanto as 95 teses como outros documentos escritos por Lutero na época se popularizaram consideravelmente devido à invenção da imprensa por Gutenberg, que em 1456 reproduziu a primeira Bíblia impressa na Alemanha. A imprensa permitiu que os seus escritos fossem replicados em uma velocidade inédita, o que possibilitou que os textos de Lutero rodassem toda a Europa. Ulrico Zwinglio atuou por 10 anos no serviço de paróquio em Glarus, lá na Suíça. Ao ter contraído a peste bubônica, que assolou a Europa, Zwinglio ficou por 3 meses impedido de pregar e ajudar o povo. Neste período, ele aprendeu uma lição que mudou a sua vida completamente: viver na completa dependência de Deus. O líder da reforma na Suíça atacou as doutrinas romanas, especialmente a veneração de santos, as promessas de curas, a venda de indulgências e o celibato. Em 1525 conseguiu em alguns cantões a transformação de monastérios em hospitais, eliminou a missa e o uso de imagens nas igrejas, adotando apenas 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Já João Calvino era o nome de batismo deste influente teólogo protestante francês, que por causa das perseguições religiosas fugiu para a Suíça, onde fundou o movimento calvinista, também chamado de teologia reformada. Calvino foi autor de As Institutas da Religião Cristã, uma teologia sistemática que claramente defendia os ensinamentos da reforma. Calvino também escreveu comentários sobre vários livros da Bíblia, além de panfletos devocionais e doutrinários. As doutrinas e a política reformada espalharam-se pela Escócia, Polônia, Holanda e América. A reforma iniciou no momento que esses reformadores passaram a buscar na Bíblia, e não em outros homens, a verdade de Deus, registradas nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Antes mesmo de defender as verdades ali pregadas, cada um deles foi convencido em seu íntimo e movido pelo Espírito Santo de Deus a não se conformar com modelos religiosos em descompasso com a palavra viva do Deus vivo. O Senhor lhes abriu o entendimento de forma a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que assim seja com cada um de nós, que sejamos transformados, reformados pela palavra que é viva e eficaz para as nossas vidas.